E aí o diretor escala. Ele que diz quem vai dublar qual personagem. Então, o trabalho de casa é um trabalho gigantesco. E o que acontece? O diretor dirigiu meio período, dublou outro meio período, de segunda a sexta. O que ele faz? Ele faz esse trabalho de casa de fim de semana. Putz. E aí é o fim de semana inteiro. Não tem vida. Não tem vida. É isso. A menos que você fale, vou dublar menos. Porque dirigir menos nesse contexto não dá. Porque você fecha aquele período. Então é um fluxo contínuo de muito trabalho. Né? A menos quando tem umas quedas, né? Tipo, o mercado dá uma diminuidinha, tem menos produtos para dublar, aí você fica em casa um pouquinho porque não tem nada para você dirigir, isso acontece, né? Mas não é programado, tipo assim, a cada 3 filmes você fica uma semana em casa descansando. Não existe isso. Então, assim, se tem muito trabalho, você vai trabalhar muito. Muito. E aí, quando tem muito trabalho, o seu comprometimento com a direção é diferente de... como dublador, você tem comprometimento também. Mas como diretor, você tem mais de tempo com o estúdio. Então, daí tem muito trabalho. Putz, eu tô com uma série aqui, o cliente está pedindo rápido porque vai pro ar já. E aí a gente precisa que você dobre. O que significa isso? Você já está indo lá das 8 às 2. Eu preciso que 3 vezes nessa semana você fique das 8 às 22 dirigindo. E você aperta e daí você não tem onde colocar suas escalas de dublagem como dublador. Aí você começa a colocar a escala de sábado. É isso. É uma loucura. Então, dirigir dublagem, dublando, é muito pesado. E aí chegamos ao lugar porque eu parei de dirigir dublagem em 2023. Então eu comecei a dirigir. E aí em 2023, no começo de 2023, eu tive uma meningite bacteriana. Putz. Muito estranho, porque é uma bactéria comum e não é que ela é fraca, é aquela pneumocócica, sabe? Sim. Que a gente toma vacininha lá, pneumo 13, pneumo 23, né? Que é importantíssimo tomar essas vacinas. E assim, a minha geração tomou a pneumocócica, mas uma pneumocócica que tinha menos cepas. Hoje tem a pneumo 13 que a molecada tá tomando, né? No Sistema Único de Saúde eles dão a pneumo 10, mas no sistema particular tem a pneumo 13. Se tem filha, você já sabe que tem esse 10, essa 13. Enfim, eu tive uma das bactérias dessa 13, que não tem na 10, por exemplo. Olha que loucura. Mas eu também não tinha nem tomado a 10 quando eu era pequeno. E a gente tomou essa vacina quando a gente era pequeno, e depois de muitos anos que essa vacina surgiu, eles fazem campanha e eles obrigam as crianças a tomar. Mas a gente não voltou e tomou essa vacina. Entendi. E aí eu tive essa meningite. Mas assim, geralmente essas pneumocócicas dão uma dor de garganta, uma tosse. E no meu caso virou uma meningite. Como que um negocinho virou um negoção? Não dá para saber. Então, me reviraram no hospital, fiz tudo quanto é exame possível. Porque foi muito pesada a meningite, assim. Eu fiquei em coma muito tempo, quer dizer, quase uma semana. E aí, quando eu acordei, depois eu fiquei mais 1 mês internado, depois mais 2 meses home care, o negócio não passava. Fiz uma cirurgia no cérebro. Quando eu estava em coma, eles achavam que eu não voltaria. Foi muito pesado. E qual que é uma das hipóteses? Burnout. Caramba. Chegou no meu limite, meu sistema imunológico cedeu, porque eu não tenho nenhum problema imunológico. Fizeram todos os exames, tudo que poderia ser possível, eu não tenho nada. Então, como é que essa bactéria invadiu a minha meninge? Se eu não tenho nenhum problema imunológico aparente. Aí a hipótese é, seu sistema imunológico falhou porque você estava exausto. E é possível, porque eu estava exausto. Eu estava realmente exausto. E aí eu volto da meningite, eu fico, putz, passa 3 meses, não sei o quê. E fiquei com uma sequelinha. Que graças a Deus não é aparente, porque o que eles falavam é que eu poderia ter uma sequela cognitiva, que eu voltaria sem falar, sem enxergar, perderia sentidos, que normalmente acontece assim, com quem tem meningite assim, né? Eu voltei bem, falando, eu não consegui andar assim que eu voltei, mas porque você fica deitado lá e você sabe que vai perdendo massa magra muito rápida, né? Aí fiz a fisioterapia, fui voltando ao normal, fiquei com excesso de líquido no meu cérebro, que é a hidrocefalia, né? Sim. Não essa hidrocefalia que você nasce e fica com cabeção, não é essa. Mas é uma hidrocefalia. Então, esse excesso de líquido no meu cérebro, ele atrapalha na regulação da minha pressão intracraniana, tá? E o que acontece?
Quando a gente tá meio estressado, a gente não fica com dor de cabeça? Sim. É uma pressãozinha intracraniana, que é diferente da pressão sanguínea. São pressões diferentes. A pressão intracraniana não dá para medir com aquele aparelho de pressão. Só dá para medir com o exame de líquor. Eita, ali. Então você não vai ficar medindo a pressão intracraniana o tempo inteiro, tá? Mas tem uma sensação de cabeça, uma sensação da cabeça inflada, assim, quando a gente tá meio estressado, né? Então comigo hoje acontece isso. Quando eu fico estressado, a minha pressão intracraniana sobe. Ela não regula rápido porque tem excesso de líquido e eu passo mal. A ponto de ter que ir pro hospital? Não, Ou não? não preciso ir pro hospital. Até porque eu fui aprendendo a lidar. Mas eu Certo. tenho tremedeira, por exemplo, uma espécie Isso. de convulsão, assim. Então, isso foi um limiter da minha vida, assim. Então, em 2023 teve isso. Eu tenho sentido que tem ficado cada vez um pouco melhor. Eu acho que pode ser um caminho, assim. Um dia eu volte, entendeu? Pode ser que eu volte a dirigir dublagem ainda, não sei. Porque a vida tá aberta aí pra ser escrita, né? Mas em 23 eu decidi que eu ia parar de dirigir dublagem por conta disso. Eu não conseguiria mais seguir o ritmo de vida que eu tinha antes. Faz todo sentido. É. E aí, pra dublar é bem menos estressante, né? É Que já porque- era algo que você gostava, e aí você não tem a pressão de ter que lidar com vários outros trabalhos, que um deles é cuidar dos dubladores, cuidar que eles estejam entregando o que você precisa, aquela rotina pesadíssima. Cara, quando você mencionou, eu não fazia ideia que tinha acontecido essa questão com você, médica, né, clínica, mas pra mim ali já era o suficiente de você ter parado. O tanto que a sua vida ela era corrida. Mas isso acontece com todos os diretores de dublagem. Então, é isso que eu paro pra pensar, porque os diretores de dublagem que eu recebi aqui, todos eles dublam ainda. Eu recebi o Glauco, recebi o próprio Pedro Alcântara, que também dirige, né? Quem mais? Eu não sei. O Grinan também. E todos eles dublam e dirigem. Cara, que loucura é essa vida de diretor? Pesadíssimo, cara. Pesadíssimo. Porque normalmente, é o que eu falei, normalmente um diretor de dublagem é um dublador que chegou num nível de trabalho legal, de qualidade, e ele foi convidado a dirigir. Se ele trabalha, ele tem uma qualidade legal para entregar, ele vai continuar sendo muito chamado para dublar. Sim. Você entendeu? Então, aí você tem essa coisa, né? Eu parei de dirigir em janeiro, que logo que eu tive a meningite, foi em janeiro de 23, e aí em outubro eu voltei a dirigir um único filme. Aí me chamaram para dirigir um filme e falaram, a gente queria muito que você dirigisse esse filme. Eu falei, acho que já passou um tempo, acho que já vai estar tudo bem. Eu passei levemente mal num dia, não foi com o filme, nem com as pessoas, e o estúdio foi incrível comigo, me deu toda a estrutura, não foi com nada. Foi porque o filme foi tendo uns desdobramentos e ele foi precisando ter mais horas pra gente gravar o filme. E aí eu tinha minha agenda de dublador. Como eu não tava dirigindo, eu comecei a aceitar mais dublagem, né? Um dublador que dubla muito, ele não vai dublar todos os dias das 8 às 22, igual quando tu tá dirigindo. Mas você vai preencher bem os seus dias, né? Então eu tava trabalhando aí bem das 8 às 5, sei lá, qualquer coisa assim. Perfeito. Um horário normal de uma pessoa que trabalha normal, né? Qual é? Tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.